Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. No programa de hoje vamos falar sobre a produção e produtividade de milho, que está estimada lá no Mato Grosso, maior produtor, a ter um crescimento muito grande. Vamos falar também sobre o mercado do milho, que está com preços firmes. Vamos comentar sobre condições climáticas e principalmente agora, muita chuva daqui para frente. Vamos comentar também sobre o agro brasileiro, que é o setor certo para grandes investimentos. E vamos falar também sobre a integração lavoura-pecuária. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção e produtividade estimada de milho lá no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil. Segundo projeções do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o Mato Grosso ele deve ter aí uma produção de grãos e uma colheita aí basicamente recorde. Na safra 21-22, pela primeira vez, o milho de segunda safra deve superar a colheita da soja lá no estado. Devem ser quase 40 milhões de toneladas de milho contra 38 milhões de toneladas de soja. E segundo a AproSoja Mato Grosso, existe aí condições para avançar ainda mais e chegar pelo menos 70 milhões de toneladas até 2030. As condições devem favorecer o plantio da segunda safra de milho, uma vez que as condições climáticas colaboram e a soja já está sendo colhida. Dessa forma, o grão deve ficar dentro da janela ideal de semeadura, situação diferente da registrada na safra 2021. Para o milho segunda safra, o Mato Grosso estima uma área de 6,2 milhões de hectares, um avanço de 8% em relação ao ciclo passado. Na produtividade média, a Conab projeta 6.290 quilos por hectare contra 5.600 quilos por hectare no ciclo passado. E agora vamos falar do mercado do milho, que está com preços muito firmes. Os preços do milho atingiram patamares recordes no mercado brasileiro ao longo de 2021. O impulso veio dos baixos estoques da safra 2019-2020 e, sobretudo, de preocupações com os impactos das condições climáticas sobre a semeadura e o desenvolvimento da safra 2021. Em termos globais, a produção foi menor. Na primeira safra, a produtividade foi limitada pela estiagem durante o desenvolvimento das lavouras, principalmente no sul do país. Segundo dados da Conab, a área de milho na primeira safra 2021 aumentou 2,6%, mas a produtividade caiu 6,2%, resultando em produção de 24,7 milhões de toneladas, 3,8% inferior da temporada anterior. No balanço do segundo semestre do ano passado, o indicador Exalc BMF-Bovespa subiu 0,8%, com média do período de R$ 91,95 a saca de 60 quilos, 40,7% superior à de julho a dezembro de 2020 em termos nominais. E agora eu vou comentar sobre condições climáticas e principalmente chuva. Um corredor de umidade é responsável por uma grande quantidade de chuva em uma faixa que vai do sudeste até o norte do Brasil. Segundo a previsão do tempo, muita água já caiu, mas há ainda muitas precipitações para acontecerem. Nos próximos 7 dias, o volume de águas pode passar dos 300 milímetros. É um absurdo, muita coisa. Em áreas da região sudeste. Já na região norte, os problemas ocasionados pela cheia do rio Tocantins continuam com a invasão da água em áreas do Pará e também do Maranhão. O cenário de novas chuvas contribui para o agravamento dessa situação. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul segue com o tempo firme,
com previsão de elevação das temperaturas na região oeste do estado. O calor deve se manter até a próxima semana, segundo a meteorologia. O agro brasileiro é o setor para grandes investimentos. O agronegócio pode ser um setor-chave para os investidores ao longo deste ano, que será marcado pela corrida eleitoral brasileira e a volatilidade dos mercados. E diante de sua menor correlação com a economia local e maior exposição ao crescimento mundial, as ações do ramo do setor agropecuário oferecem maior diversificação às carteiras de investimento. A diversificação é a palavra de ordem em janeiro. A ação AgroMais indicada por 27 analistas, é da JBS, que é recomendada por suas operações variadas e diversificação geográfica. O frigorífico também aparece no ranking de ações mais indicadas do mês, que teve intensa presença de papéis ligados ao mercado de commodities. A JBS obteve 11 recomendações de compra de acordo com o levantamento elaborado pela AgroTimes. E agora você vai acompanhar um trabalho realizado na Fazenda São José, no município de Piracanjuba, que é a integração lavoura-pecuária. Um dos responsáveis pelo projeto é o pesquisador da Embrapa, Lourival Vilela. E eu perguntei a ele se existe alguma saída para uma pecuária intensiva e lucrativa. Veja a resposta. Com certeza. Sempre teve saída. Só que não foi adotados os processos corretos para que tenha saída. E quais são esses processos, os processos ideais para a pecuária dar certo? Ou dar mais certo do que está dando hoje? Bom, vamos olhar do ponto de vista, vamos olhar um pouco dentro da porteira, que é onde que tem acontecido o problema. Que fora da porteira nós temos uma outra conjuntura que ela muitas vezes não depende do produtor. Dentro da porteira, a pecuária para dar certo, primeira coisa, a base da pecuária, produção de comida. Boi precisa de comida. E hoje, embora o pessoal ainda tenha algum mito que produzir comida é caro, mas hoje, com algumas tecnologias já disponíveis, é possível você ter uma comida bem barata, que é o caso do trabalho que a gente vem fazendo com a ideia de safrinha de boi, que o capim tem duplo propósito. Ele tem duplo propósito para a cobertura de solo, para ter um plantio de qualidade, e produção animal a pasto na entre-safra. Vou dizer para você o seguinte, o que tem acontecido, o que acontecia no passado, era o efeito boi sanfona, lembra? Lembro. Então esse era, todo mundo lembra, o boi ganhava e perdia na seca. O que com o boi safrinha hoje é o seguinte, nós temos conseguido já em diferentes fazendas desempenho animal, quando a gente trabalha com alguma suplementação acima de 1 quilo dia, sobretudo em terminação. Em recria de fêmeas, que onde que você trabalha só com a suplementação um pouco mais leve, entre 300 a 400 gramas. Hoje, uma coisa que tá se observando em algumas regiões, produtor fazendo estação de monta em agosto com novilhas, tá? E essas novilhas parindo em abril, entrando, pegando de novo uma forragem nova que está. A taxa de reconcepção melhorou bastante em cima dessas novilhas, que ela diminui o estresse dela de fome, né, de comida, ela só tem aquele estresse do primeiro parto, e depois ela bem alimentada, ela consegue ciclar e ter um novo bezerro na maioria das vezes. Então isso é a base. A base da pecuária, o produtor tem que caprichar na produção de comida. Essa é a base. Nós não podemos ter mais pasto degradado. Eu digo hoje assim com uma tranquilidade muito grande, nós podemos dobrar o rebanho brasileiro sem desmatar um palmo quadrado. É só intensificando a produção de área com a integração lavoura-pecuária, tá? Aproveitando o sinergismo dessas duas atividades. Soja e milho, milheto, sorgo é a saída da pecuária. Soja. Hoje nós já estamos trabalhando com sobressemeadura, de milheto já se fazia, nós estamos trabalhando com sobressemeadura de braquiária, de pânicos como mombaça, com um trabalho com resultados fantásticos. Milho, ela é uma atividade, é uma cultura muito boa de se trabalhar com consórcio. Hoje o produtor
sobretudo o produtor de grão tem um domínio completo em cima dessa tecnologia. Hoje nós temos dados assim de produção de 14 a 14,5 toneladas de grão de milho consorciado com braquiária e com a disponibilidade de forragem para seca muito grande. Integração lavoura-pecuária é a única saída ou é a melhor saída para baratear o custo da engorda de boi? É uma das saídas. Até agora, primeiro o boi mais barato é o boi a pasto. E se eu consigo fazer uma comida mais barata, com a integração lavoura-pecuária, que ela paga, a produção de grão paga todos os custos dessa forrageira que eu estou colocando, o custo que o indivíduo vai ter é o custo do animal, o custo da reposição do animal. Esse é o grande custo que ele vai ter, que aí ele não tem como fazer. Se ele não produz o próprio animal, ele vai ter que comprar o animal no mercado. Nós podemos dizer que um bom pecuarista tem que ser um excelente produtor rural, um excelente agricultor? Hoje eu estou dizendo o seguinte, que o melhor pecuarista tem sido os produtores de grão, porque ele sabe produzir comida em quantidade e qualidade. Então o pecuarista precisa de começar a trabalhar com essa visão de produzir comida. E a comida hoje, nós temos que produzir comida com foco de duas coisas. No período da chuva, nós temos uma condição excelente de crescimento. Período da seca, que é o nosso gargalo, hoje, sobretudo pensando na área no Brasil central, o grande gargalo nosso é comida na seca. E com essa tecnologia, hoje você tem comida e tem produtores de grão, por incrível que pareça, fazendo feno dessas braquiárias para vender para pecuarista. Tá? Então, acho que isso é uma grande alternativa. E os pecuaristas estão entendendo isso e aos poucos eles estão quebrando aquele medo de entrar por meio de parcerias em algumas regiões onde que já tem uma tradição. O pecuarista está entrando, tal. Ele é um indivíduo, de modo geral, um pouco avesso a risco, diferente de um produtor de grão, mas aos poucos essa coisa está evoluindo bastante. Eu tenho viajado em várias partes do Brasil, tenho visto trabalhos feitos por pecuaristas maravilhosos. Se aliar integração lavoura-pecuária com o melhoramento, fecha com chave de ouro a pecuária? A medida é o seguinte, você melhorou a comida, você tem que melhorar seu animal para responder, ter uma conversão melhor dessa comida que foi produzida, transformada em quilo de carne ou litro de leite. Então, o seguinte, quando nós estamos falando, a interação ambiente, ou seja, produção, disponibilidade de comida e genética, aí ela casa bem. Tá? Eu só vou dizer uma coisa, o seguinte, quando eu era pequeno, meu pai falava o seguinte, 80% da raça do boi entra pela boca, o resto é genética. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado da soja que permanece aquecido. É um minutinho só, nós voltamos já. Participe das promoções do Super Fim de Semana 99. Ligue 3221-9950 e concorra a prêmios na Roleta da Sorte. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Colégio Vitória. Cursos na área da saúde. Matrículas abertas. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a Voi tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, o dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS agora também é PIN.
nas principais cooperativas e revendas do Brasil. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. O ano já começou e é hora de tirar as metas do papel. Mas você está precisando de dinheiro para começar 2022? A Voi pode te ajudar. Se você tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS, preste atenção a esta oportunidade. A Voi é o primeiro localizador de crédito 100% online do país e tem um empréstimo com garantia do FGTS que te permite antecipar em até 7 anos do seu saque aniversário. O pagamento é anual e não compromete o seu salário, porque o débito é feito do seu FGTS. Acompanhe comigo. Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a Voi tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, o dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS, agora também é PIN. E além da antecipação do saque aniversário, a Voi também tem consignado exclusivo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. É só ligar no 0800 895 9000 e solicitar o seu Voi. Voi, crédito em acreditar. E agora eu vou falar sobre um tema muito interessante. O senador brasileiro Luiz Carlos Reis, que é do Partido Progressista, ele apresentou um projeto de lei, que é o 4.312-21, que autoriza os produtores rurais brasileiros a comprarem pesticidas diretamente nos países membros do Mercosul, que é o mercado comum aqui do Sul. O projeto de lei abrange todos os agroquímicos que sejam registrados nos membros do Mercosul e que possuam formulações autorizadas no Brasil. No bloco econômico estão incluídos também Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, sendo que a Venezuela se encontra suspensa. São ainda estados associados ao Mercosul, a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. A proposta do senador dispensa o registro de importação dos defensivos agrícolas para fomentar a concorrência, reduzindo os custos de produção no campo e, consequentemente, o preço dos alimentos. E, de acordo com o texto protocolado no último dia 7 de dezembro, esses produtos devem ser exclusivamente para consumo próprio, não podendo haver revenda ou repasse. O senador brasileiro destaca que alguns insumos agrícolas foram majorados em mais de 100% no último ano. E, segundo ele, o glifosato, um dos principais produtos utilizados para combater pragas na lavoura da soja, chegou a aumentar quase 127%.
10%. E agora eu vou conversar com Roberto Levreiro. O Roberto Levreiro, ele é diretor da Itali Fertilizantes e ele é também presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. E nós vamos falar sobre o setor dos fertilizantes especiais, que apresenta o seguinte propósito: a produtividade inteligente. Roberto Levreiro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu acho que esse tema é um tema interessante, haja vista que nós estamos aí até com problema de fertilizante, né? Uma dúvida aí para o segundo semestre, próximo ano. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Obrigado pela oportunidade. Pois é, Roberto, como é que está a situação de fertilizantes no Brasil? Podemos ficar tranquilos? Como é que está? Eu acho que a palavra tranquilo ela não seja mais adequada por alguns fatores, né? Certo. A gente tem uma pressão alta por custos devido a vários fatores, climáticos, logística, geopolítica, enfim, são vários fatores que estão impactando. E também temos a dificuldade causada principalmente pela logística, que é na chegada desses insumos a tempo adequado, com mais tranquilidade, para que as indústrias, tanto os produtores, as cooperativas, consigam se abastecer de forma mais preventivamente, como era feito antigamente, né? Então, nós vamos ter um ano bastante tenso ainda, e ainda causa algumas preocupações agora para o próximo primeiro semestre, e até pelo agravamento que está acontecendo com a Bielorrússia em alguns produtos aí. Então, é um ano de bastante atenção. Produtividade inteligente. O que é produtividade inteligente? A Absolo, ela representa uns 6 segmentos distintos, né? Sim. E elas sempre que são os fertilizantes orgânicos, os orgânicos minerais, o substrato para plantas, os condicionadores de solo, os biofertilizantes e os fertilizantes minerais especiais, que são os fertilizantes de alta solubilidade, de disponibilidade controlada. Então, é uma linha, um segmento um pouco diferenciado das commodities. E quando nós falamos em algo diferenciado, ele é uma linha, um segmento de produtos mais técnicos, eles vão muito em cima de posicionamento, vem muito de encontro às grandes produtividades, às novas tecnologias desenvolvidas pelas sementes, de aplicação, em busca de produtividade de forma mais sustentável, né, para a agricultura, maximizando a quantidade do nutriente aplicado. Ou seja, o Brasil ele é extremamente dependente de insumos para a produção agrícola, e o nosso setor é o que mais investe para reduzir e melhorar o ganho de eficiência desses nutrientes. Então, nós conseguimos fazer com que demande menos insumo para produzir mais. E a produtividade inteligente é aquela quando o setor ajusta o produto e o produtor trabalha de forma mais técnica, posicionando exatamente os produtos no momento adequado e o produto mais adequado. Então, ele tem um ganho de eficiência. Então, isso é uma produtividade inteligente, porque isso é uma produção sustentável, é uma produção de forma mais econômica, gera mais produtividade e traz mais recursos para o produtor investir em outras áreas. Bom, mais ou menos significa dizer ainda que, de maneira geral, vamos generalizar a coisa agora, de maneira ampla, o nosso produtor ainda precisa, vamos dizer assim, já está bom, mas tem como melhorar muito ainda o uso de fertilizantes, o trabalho com o solo, ele tem que entender melhor do solo. Seria mais ou menos isso? Muito, né? Quer dizer, nós ainda estamos longe de um ponto ideal. Sim, nós temos alguns níveis de produtores já bem estruturados tecnicamente, com equipe técnicas, acompanhamento de produtividade, análise de solo, correção, preparo, mas nós não podemos esquecer que nós estamos falando de um país de dimensões continentais, né? De uma área de agrícola bastante extensa, e nós também temos as nossas características de agricultura tropical. Então, nós temos vários tipos de solo, cada agricultor ele tem as suas particularidades e dificuldades
de ajustar as suas realidades dentro das culturas que ele escolhe como objetivo de cultivar. Mas o espaço é muito grande, nós temos ainda muito a evoluir. O Brasil com certeza vai evoluir muito dentro da própria área em ganho de produtividade quando o índice dessas adoções de novas tecnologias forem sendo cada vez maior. É o que a gente observou nesse último ano, foi um crescimento de 40%, e a gente estima que 21 não vai ser muito diferente disso. Então, o produtor está vendo que tem recursos, tem condições e que eles precisam entender um pouquinho melhor a sua realidade para ele adequar o manejo dentro da sua porteira. Cada um tem a sua realidade, ele tem que ajustar isso para que ele possa ser eficiente e produtivo. Nós sempre batemos numa tecla de conhecimento. A palavra conhecimento aqui dentro do nosso programa, tanto em rádio quanto em TV, é uma palavra que está sempre junto com a gente. Então, eu acredito que nós estamos saindo de um processo, apesar que já tem muita gente lá na frente, mas o contingente maior ainda está aqui atrás. Nós ainda estamos assim, lá naquela década do avô, do pai, que o pai fazia. Não, tá bom, o agrônomo manda colocar 10, ele coloca 8, coloca 6... E não é por aí o caminho, né? Nós temos que ter uma consciência que nós podemos aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, sem derrubar árvores, sem fazer nenhum mal e partir principalmente para esses produtos biológicos, né? Que tem muita coisa já no mercado, né? Tem bastante, tem muita novidade em desenvolvimento, tem bastante coisa já em prática de uso, com eficiência comprovada. E o que você comentou é exatamente isso, a gente tem um pouquinho de tudo ainda dentro do Brasil. Né? É verdade. E o agricultor precisa abrir as oportunidades para essas novas realidades da agricultura, porque é um meio dele sobreviver e viver muito bem da agricultura. E por isso que a Absolo lançou essa campanha a nível nacional, porque o conhecimento, como você disse no início da sua fala, ele é fundamental para estruturar, para que as pessoas entendam melhor o que existe de verdade no mercado, para poder entender dentro da realidade dele, porque cada um tem uma linguagem de entendimento. Então, esse investimento que a Absolo fez nesse modelo de comunicação é tentar transformar vários vídeos, levar isso através de entidades, de fórum, linguagens diferentes para que cada nível de produtor, cada nível da sociedade possa entender melhor o que as nossas indústrias hoje já fazem, que é muito importante para o Brasil. Certo. Roberto Levreiro, diretor da Itali Fertilizantes e também presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa, porque tem muita coisa boa para a gente falar, tá certo? Fico à disposição, eu agradeço, parabéns pelo programa e quando precisar estamos à disposição também. Falou, meu irmão, muito obrigado, um abraço. Agradeço, outro. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: se você não tentar fazer algo além do que você já domina, você nunca vai crescer. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.